Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Analisando hoje uma partida que ocorreu entre Wang Hao e Nepo, o jogador russo, o especialista na defesa Petrov. A defesa Petrov, se você não tiver conhecimento, já apresentamos um vídeo aí, você perde no piscar de olhos. Tem que saber jogar, tem que ter conhecimento teórico a respeito dessa defesa. E quando o chinês joga E4, quando o chinês joga E4, o Nepo responde com E5 e em seguida cavalo F3, cavalo F6, fazendo a defesa Petrov. Essa é uma defesa russa, onde quem está jogando ela, na partida, quem está jogando é um jogador russo. Então ele mostrou personalidade, mostrou que não tem pressa. Essa defesa é necessário ter apenas paciência para empatar o jogo ou então para ganhar. Um pequeno erro também leva a uma grande consequência. Quem tem conhecimento joga sem errar essa defesa, porque é uma defesa muito assim equilibrada, busca um equilíbrio, simetria, né? Aquilo que o jogador de brancas faz, o jogador de pretas também faz, para manter um jogo bem equilibrado. E isso foi uma disputa do torneio de candidatos em 2021 para disputar o match com Magnus Carlsen. E o Nepo foi campeão nesse torneio de candidatos. Então a partida teve seu início com E4, lá veio o chinês de E4 e o russo Nepo respondeu com E5, cavalo F3, qual seria a defesa? Petrov, cavalo F6. Olha aí, mantendo a igualdade, a simetria. 2 peões no centro, 2 cavalos e os peões tudo igualzinho. Perceberam? Essa é a simetria da defesa Petrov. Cavalo captura, peãozinho está de graça, vou logo atrás dele. E lá veio o D6. Ontem vimos, ou no vídeo anterior, vimos que as pretas perderam rapidinho, perderam a dama por não haverem jogado esse D6. Capturaram e depois o cavalo entrou dando uma ameaça aqui à dama e a dama foi perdida de todo jeito. Então esse D6 aqui obriga o cavalo a retornar, porque se ficar aí será capturado. Então ele retorna para F3. E quando faz esse retorno para F3, chega a vez das pretas capturarem. Capturam E4. Mas para manter o equilíbrio, o Wang Hao jogou D3. Por que D3? Abriu o caminho para o bispo, ameaçar a dama, e ao mesmo tempo ameaçou o cavalo. E o cavalo também voltou para F6. Mais uma vez está igual. Peão só andou uma casa, peão só andou uma casa, os cavalos estão bem posicionados em suas casas, onde avançaram no seu primeiro lance, para onde avançaram no seu primeiro lance. Então o jogo está um jogo simétrico, a simetria está aí, tudo igual. Vem para o D4 e o Nepo D5, mantém igualdade e equilíbrio. Esse é um jogo de paciência, até que chegue o momento da igualdade ao abandono, a um final que, da igualdade ao abandono. Então o jogador que errar, cometer um deslize, um pequeno erro, ele vai terminar abandonando a partida. Lá vem o bispo D3, domínio da diagonal, e bispo D6. É tudo igual, é tudo equilibrado. Chega um momento que está tudo igual, a gente não sabe o que fazer. Uma coisa eu sei, eu aprendi muito com essa partida. Aprendi muito a jogar a defesa Petrov. E eu vou experimentá-la assim que eu tiver a oportunidade em algum torneio, seja ele oficial, seja partida amistosa. Mas eu vou experimentar essa defesa. Lá vem a dama E2.
cheque, e o nepo se defende também com a dama, dama E7, mais uma vez mantendo a assimetria. Lá vem as capturas, dama captura, e pode capturar com o bispo, mas ele preferiu com o rei. Por que preferiu com o rei? Porque logo mais o jogador de brancas vai fazer o roque, e ele também tem que fazer o roque. Mas já mexeu com o rei? Pode rocar? Tem aquele roque artístico, trabalhado, né? Traz primeiro a torre, depois puxa o rei e o roque está feito. Então, quando ele captura, lá vem o roque. 1, 2, 1, 2. Rocou, ok, maravilha. E agora vem antes de jogar a torre em E8, desenvolve uma peça. A importância do desenvolvimento. E lá vem ameaçando, e lá vem C3, porque com esse C3 defendendo o peão de D4, dá liberdade ao cavalo, para o cavalo se movimentar. H6 impede a entrada do cavalo e impede o bispo de dar uma cravada para que o cavalo não saia da frente, certo? Então esse H6 é importante, H6. 1, 2, 3. Qual o objetivo desse cavalo aí em H4? Jogar aí um C4, aliás, um F5. H4, jogar F5, propor uma troca. Mas agora vem o lance de nepo. Torre E8. Olha que nepo tem uma armadilha secreta nessa partida. E nós vamos descobrir qual é a armadilha dele daqui a pouquinho. Cavalo C4 dando cheque. Bispo captura na estratégia, no plano estratégico de nepo. Esse lance é muito bom para ele. Lá vem o bispo também capturando. Por que esse lance foi bom para o nepo? Porque quando ele capturou o bispo, as torres ficaram conectadas e as brancas ainda têm 2 peças presas. Então, lá vem um lance aí profilático, né? Quando ele captura, vem o lance profilático, evitar um cheque, tira seu rei logo, colocar numa casa segura. Segurança do rei. Lá vem um G3, qual é o objetivo do G3? Trazer o bispo e, se possível, colocar na diagonal, né? G3, e agora vem cavalo, ameaça bispo. 1, 2, 3. Cavalo ameaça bispo. Bispo foge para H3. Talvez tenha sido esse o plano do chinês, jogar G3 para dar liberdade ao bispo. E cavalo C8. Cavalo C8, qual o objetivo desse cavalo? Será que é lançar em B6? Possivelmente. E o jogador de branco disse: agora tenho que desenvolver as peças, não está tendo brilho desse jogo, não está tendo sacrifício, não está tendo aqueles lances de tática, então vamos desenvolver as peças. E quando desenvolve, cavalo D2, lá vem um A5, ganhar espaço na ala da dama, A5, para evitar avançar um pouco mais, ele joga A4, bloquear, aqui chama-se está bloqueado, ninguém pode andar. Um C6 para defender o peão central e manter uma cadeia de peões bem equilibrada aí, se autoprotegendo, bem estruturada. E lá vem a torre em D1. Por que a torre em D1? O cavalo sai, tem um controle aí da coluna. H5 por parte do nepo e o cavalo vai para F1. Cavalo F1 pode saltitar para E3. Torre não pode tomar porque fica protegido pelo peão. Mas aí vem logo a defesa do peão de G. Peão avança para G6, defendendo o peão de H5 e F3. O que ele quer com F3? Qual foi o objetivo?
evitar a entrada do cavalo. Ó, bem jogado o F3. Só tem um detalhe. Esse F3 causa uma debilidade, uma fraqueza na casa de F2. O peão, por enquanto, não tem ninguém protegendo-o. Ele está à mercê de um ataque e de ser capturado. Então, não foi um lance, digo assim, bom, 100% bom. E joga o cavalo B6, desenvolvendo peça na ala da dama. Pode ser jogado já já em um, olha a estratégia, a manobra, em um C4. E, para evitar o cavalo em C4, lá vem o jogador de brancas, B3. Não pode mais jogar o cavalo que o peão captura. Rei avança para G6, evita tomar um cheque no desenvolvimento de peças, evita tomar um cheque. Quando ele vai para G6, ameaça a casa, o bispo não pode chegar, também defende seu cavalo. E quando ele vai para F6, o rei vem para F2, percebendo que a casa está fraca, vem para F2, aí ele dá um pouco mais de liberdade. Cavalo, ele fica protegido por duas, e para o bispo também, se for preciso, sair de H para G2. O cavalo de B vem para... olha aí. Cavalo que está em B6 vem para D7, propondo troca. Se capturar, o cavalo também captura. E lá vem a cravada não, ameaça ao cavalo. Bispo, G5, ameaça F3. Nesse momento, o cavalo se retira para F8 e lá vem a torre em E1 propondo trocas. É bom propor uma troca nesse momento? Não sei. Antes da troca, ele preferiu desenvolver o cavalo. Cavalo para E6, ameaçando o bispo. Se bispo captura, rei captura. Mas o bispo é uma peça poderosa, domina as diagonais e restringe até a instalação dos cavalos nas diagonais. Então ele defende seu bispo jogando para E3. Tudo defendido. Mas vem a torre de A em C8. Qual é o objetivo da torre em C8? Atacar a coluna, fazer uma ruptura na coluna C. Porque se avança o peão, vai ter um ataque. Mas aqui vai ter uma defesa, duas defesas. Se houver uma troca, avançar o peão e capturar, há uma captura. E o jogador de pretas fica melhor. Por isso, quando joga a sua torre, ele tira o bispo para D2, bispo em D2. Mas o plano de Nepo era avançar esse peão mesmo. Joga C5 e lá vem as trocas. B captura C e bispo captura C dando cheque. Está em cheque, senhor rei, procurou uma casinha para fugir. E ele procurou mesmo, procurou casinha que estava desocupada, G2. Então o bispo volta um lance. Por que voltar esse lance, defender esse peão aqui e manter o domínio na diagonal e também abrir caminho para a torre. Mas quando volta o bispo para B6, a torre de A joga em B1, agora vai tentar avançar o peão da coluna B, porque tem defesa e está protegido. Quando joga a torre B1, joga torre C6, talvez a ideia seja dobrar as torres para reforçar um ataque maior na coluna C. E lá vem a ruptura. B4, então o cavalo joga o cavalo que está em E, joga em C7. Cavalo de E para C7. Deixou a diagonal para o bispo, não tem problema.
Lá vem as trocas. Torre captura. É 1. E o cavalo que está em B captura é 1. Opa, tudo certo até aí, tudo equilibrado. Se contarmos as peças, estão iguais, né? 6 peões para cada lado, 6 peões também. A única diferença é que as pretas estão com o peão isolado, né? O peão isolado. Esse cavalo saindo do jogo, o peão fica vulnerável para ser capturado. Mas nessa posição, lá vem algumas trocas. B captura A e bispo captura A. Ficou mais um peão sem defesa. Mas caso capture, aqui também tem 2 ataques. 1, 2. E lá vem o jogador de brancas querendo ganhar de todo jeito a partida. Disse: agora é minha vez. Ganhei um peão e ataquei F7. Torre na sétima é muito perigosa. Então, para evitar, jogou um cavalo. Cavalo E6, D6, melhor dizendo, cavalo D6 ameaçando a torre. Ó, ameaçou a torre. Quando ameaça a torre diz: não, não posso ficar, eu tenho que sair para uma casa que também ameaço, e ameaçou o bispo. Até aí nós percebemos que a partida está equilibrada, ninguém está com vantagem, acertou com uma vantagem material para ganhar. Está igual, mas ela pode partir de uma igualdade a um abandono. E aí nós vemos que está se alguém ganhar, está ganhando sem atacar, sem ter aquele ataque brilhante, porque nada está decidido ainda. Nada decidido. O que está tendo aí é muita calma, muita paciência, muita tranquilidade, não tem pressa para se jogar, né? Então, se houver uma vitória aí, vai ser uma vitória muito silenciosa, aquela vitória silenciosa, aquela armadilha secreta como mencionamos, tem uma armadilha secreta aí do Deco, mas qual é a armadilha dele? Vamos descobrir também. E com esse lance de torre em A7, as brancas jogaram torre A7, então vieram as trocas, né? Bispo captura, peão, ameaçando o bispo, apesar de que o bispo está defendido pelo cavalo, e o jogador de brancas, ele disse: olha, está ameaçando, mas eu também não tenho pressa, não quero trocar, não quero capturar, quero ganhar um tempo, e esse tempo vai ser em cima da torre. Bispo ameaça a torre, e chegou o momento da captura. Cavalo captura bispo, aquele cavalo em F6 que ficou instalado ali por muito tempo, agora entrou em ação. Cavalo captura bispo, bispo captura bispo, ó, tá dando certo essas trocas. Quem vai ganhar alguma coisa? Torre captura bispo e torre captura cavalo. Vamos contar quem está na vantagem. Tem 1, 2, 3 e um peão isolado. 1, 2, 3 e um peão isolado, com uma diferença. O peão isolado está vindo para promover a dama. Pergunta: será que vai conseguir passar? A torre que capturou o bispo ameaçou o cavalo e ameaçou também o peão. Tem que ter defesa para essas peças. Então, veio o Deco, defendeu o cavalo. E agora como vai ficar? Se o cavalo avançar, não ameaça o peão? Ameaça. Mas ele não fez isso ainda. Preferiu jogar torre E7. Manter a torre aqui na sétima. Acho que pretendendo... bom, tá bem definido aí. Pretendendo um avanço aí. E vai também uma torre para segunda fileira, dando cheque. Ele vai ter que se esconder. E foi embora. Olha o peão, como tá difícil aí, ó. Manter esse peão. Casa fraca. Peão desprotegido. Quando o rei se esconde, lá vem o avanço.
Parece que o Nepo está querendo fazer dama. Não vai fazer dama agora não, está muito cedo. Cavalo, aliás, torre ataca cavalo e ataca peão. Como vai ficar a situação aí agora? Lá vem um lance aí, ó. Cavalo fugiu para F5, defendendo o peão. Mas pode sofrer um ataque e esse peão ficar perdido, não pode? Como assim um ataque? Se ele avançar G e peão captura ameaçando cavalo, o cavalo vai ter que se retirar e aquele peão fica perdido. Mas se fizesse isso, o Nepo iria reagir. Também iria pegar o peão que está... Ele avançou, fazer dama agora. O negócio é fazer dama. O Nepo vai deixar? Não, joga a torre. Sempre que o adversário, um detalhe, pretende promover o peão, coloque sua torre por trás, atacando por trás. Veio a defesa, para não perder o peão, e o Nepo agora joga rei F6. Vantagem, dá para nós percebermos alguma vantagem só de espaço. Só. Pequenina vantagem só de espaço, porque as peças estão iguais. Vantagem de espaço. O rei está bem mais centralizado do que o do jogador de brancas, que está lá no fundo do tabuleiro. Então, esse é um xadrez até aqui que estamos vendo, um xadrez de adulto. Ganhar sem brilho, ganhar só com técnica, lances precisos. Não é aquele xadrez de adulto mesmo. Avança, tentar promover, e lá vem também destruir os peões que estão protegendo o rei, a defesa do rei. Se capturar, o cavalo captura. Mas pode avançar? Pode avançar, não tem problema. Mas antes de avançar, ele traz a torre, porque tem o objetivo de começar a andar e promover a dama. E mais, o peão bravo. Aqui é forte. Esse aqui é forte, que com esse lance, o Nepo, que está jogando de pretas, o russo, que está fazendo a defesa russa, a defesa Petrov, quer ganhar esse peão, mas pode ganhar esse peão. Esse é o objetivo dele. Com esse lance aqui, ganhar esse peão. Como? Veja como daqui a pouco. Jogou A7. Falta um pulinho para fazer dama. Já pensou se esse rei estivesse nessa casa agora e a vez fosse das brancas, dava cheque e faria dama. Mas ele está guardado por enquanto. Então o rei volta, vem devagarzinho. Agora não funciona, porque se der cheque, o rei toma. Defendeu a casa do cheque e lá vem o ataque ao cavalo. O cavalo também vai ter que fugir dessa casa. E o cavalo foge. Aqui já está defendendo. Pode jogar em um B para ficar atacando o peão junto com a torre e ganhar um peão, aquela pequena vantagem. Entregou o peão. Como diz assim, um amigo meu, entregou a paçoca. Entregou a paçoca, ó, torre B8, e não pode deixar que ele vai promover. Então vem a torre e captura. E quando captura, o que é que ele vai fazer? Também vai tentar capturar o peão central. Consegue? Consegue, porque agora não tem defesa por enquanto. O cavalo não pode defender e a torre também não pode. Mas nessa posição aí, o Nepo vai encontrar mais um pouco de recurso. O que é que ele faz? Não sei se vocês já assistiram alguma partida do Nepo. Às vezes ele está jogando, sabe o que ele faz? Ele olha assim para o lado, tira a cabeça, vira. Enquanto ele está olhando para o lado assim, a mente está processando que lance vou fazer. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, está jogando com alguém e alguém fica olhando lá para cima assim, mas quando ele está olhando, a mente, o olho da mente está no tabuleiro. Então o Nepo avança um peão e diz, esse é o recurso que eu encontrei por enquanto. Estou querendo promover uma dama, talvez não consiga, mas eu encontrei um recurso aí.
E lá vem outro ataque. Agora não tem mais defesa. Por quê? Se avançar, o cavalo captura. Mas o Nepo faz, ó, não tem problema. Vai ser 1 a 1. Torre na sétima, no caso na segunda, né? Indo lá, está na segunda fileira. Olha o que vai acontecer com esse peão. E lá vem o jogador de brancas, captura. Ameaçou o cavalo vai para C. Olha lá, C4. E agora? Lá vem o cavalo. O que é que esse cavalo quer fazer aí? Propor uma troca? Aliás, jogar no posto avançado. C4. Chegou a hora? Ainda não. Mas vem um cheque. O rei vai ter que fugir, se esconder para alguma casinha por aí. E o rei foge lá para o cantinho. Se escondeu aí, isso é bom. O rei também se esconde para evitar algum ataque por aqui. Vai lá para a última casinha e ataque no cavalo. E agora como é que vai ficar a parada? Cavalo atacado. Se defende, joga uma casa onde fique defendido pela torre. Lá vem a torre dando cheque. E o rei vai ter que se esconder para F6. E agora veio esse lance. Esse lance aqui não foi bom. Não foi bom, sabe por quê? Porque vem ataque ao peão. Quem é que vai defender esse peão? Não tem mais defesa. Vai ser capturado. Mas o chinês fala assim, olha, vai capturar, tudo bem. Eu vou ameaçar sua torre e uma fuguinha para o rei. E nessa posição, ele aproveita e captura o peão. Apareceu a primeira vantagem aqui. A armadilha secreta. A arma secreta do Nepo, nessa partida, posso dizer, foi a paciência. A paciência foi a arma secreta, foi a armadilha secreta. E chegou o momento de que o jogador de brancas aí teve que não suportar essa paciência. Mas assim mesmo ele não vai brigar. Cavalo, olha o cavalo para onde vem. O que é que esse cavalo quer ou o que está pretendendo? Cavalo em E4. Ataque ao cavalo. E quando ataca o cavalo ele volta. Não tem problema. Torre vai lá para o cantinho, porque agora preparou um cheque. Cheque ao rei. E nessa posição o jogador abandona. Por que o jogador de brancas abandonou? Porque não dá mais para continuar. Vai ter ataque. Esse rei aqui está preso, só tem essa casinha para andar. E vai ter um cheque para levar logo mais. A vantagem ficou de um peão. Um peão também está quedando aqui, porque não vai ter mais defesa para esse peão. Nessa posição ele abandona. Então vimos aqui uma partida sem brilho, sem tática, uma partida onde a precisão é mais mortal do que a tática. Então o Nepo jogou com muita precisão. A defesa russa, né, sendo apresentada, jogada de forma perfeita por um russo e levando o russo à vitória. Não foi tática, mas foi paciência. Então a vitória do Nepo veio aí. Porque xadrez não é só ataque. Aqui está uma prova viva. Então aqui eu deixo para vocês a orientação de que ao jogar a partida tenham paciência. Faça a paciência uma arma secreta, uma armadilha, que vai chegar um momento que o adversário não vai suportar e vai ceder uma pequena vantagem. E essa pequena vantagem vai fazer com que se transforme numa grande vitória devido à grande consequência que o adversário sofre. Legal? Deixe seu like e se inscreva no canal.